1978, Octavio Reis y Lucio Salomé recorren a condena de Farina. Discussões sobre a legalidade da remoção de órgãos saudáveis que têm ocorrido nos círculos médicos encontraram seu caminho para a sala do tribunal. Hilário Berilga de Carvalho, dos peritos médico-legais utilizados pela defesa, retratou o argumento do Estado como reaccionário e antimoderno. Ele definiu o transexualismo como uma síndrome e argumentou que a correção cirúrgica foi cientificamente válida. Uma equipe de 5 especialistas, endocrinólogo, geneticista, internista, psiquiatra, psicólogo, confirmou a necessidade da operação. Eles quebraram o sexo em seus componentes, hormônios, cromossomos, gônadas, órgãos genitais e a psique, para rejeitar a noção de sexo anatômico. Explicou que o desejo de Nogueira de mudar de sexos em termos de uma nosografia psicossexual. Reis e Salomé insistiram que as autoridades estatais, com seu foco exclusivo no corpo, negaram a ciência mais recente. O seu psicossexual, argumentava a defesa, era a identidade de gênero e um indivíduo como homem ou mulher, e o tratamento quirúrgico servia para harmonizar o sexo psicossexual com o corpo desejado. Enquanto advogados e médicos discutiam no tribunal os significados de sexo e gênero, para Nogueira, na verdade, estava em outro lugar, não no sexo visível. Numa carta de apoio, Nogueira equiparou o futuro do médico ao seu. Ele escreveu, estes são uns poucos documentos de pessoas trans daquele período, não? Que não é manchetes, não é escrito a punho e letra. Não. Ele escreveu, a minha vida antes da operação tinha sido um martírio insuportável, por ter que carregar uma genitália que nunca me perteneceu. Depois da operação, fiquei livre para sempre. Graças a Deus e ao Dr. Roberto Farina, dos órgãos escravos que me enfermizavam a vida, e me senti tão aliviada que me parece ter criado asas novas para a vida. Nogueira mais tarde voltou para sua cidade natal, onde trabalhou em um salão de beleza. É difícil, no entanto, determinar o tratamento que recebeu de volta em casa. As provocações, as rejeições, as humilhações que tornaram sua vida insuportável não fizeram o registro histórico. No entanto, muitas pessoas responderam com respeito. Parte disso tinha que ver com o fato de ela ser bonita, decorosa e digna. Parte tinha que ver com seu intelecto e com a cuidadosa imagem que ela criou. Mas outra parte seguramente tinha que ver com os modos como a brancura e a classe funcionavam na sociedade brasileira. Como parte da defesa, mais de 300 amigos e vecinos testemunharam que Nogueira era uma pessoa de bom caráter, princípios morais e conduta exemplar. Isto aqui é gente assinando, testemunhando que ela era uma pessoa respeitável. Não? Tinha uma de muitas páginas dos documentos. Pessoas assinando. E aqui é uma carta de um ex-prefeito de Lins que ele falava que retratava a Nogueira como uma pessoa, e cito, integrada perfeitamente no seio da comunidade. Ao contrário das travestis, que foram vítimas de caça de bruxas nas ruas de São Paulo por causa de sua aparente imoralidade, o valor de Nogueira não foi determinado no contexto de preocupações de segurança nacional, mas em um tribunal que estabeleceu sua respeitabilidade. Talvez ainda mais importante, a defesa mudou o escopo do caso da esfera nacional para a transnacional. Esta estratégia foi guiada pela consciência de que retratar o Brasil como atrasado em um momento em que a ditadura estava tentando projetar grandeza no palco mundial.
Reis y Salomé así reclutaron 22 peritos internacionales para testemunhar. O Franco Ferraruti, e aqui tem uma tabela que eu fiz dos 22 especialistas. Não está muito bem, mas aí estão as firmas e onde eles trabalhavam. Vou dar uns poucos exemplos deles. O Franco Ferracuti, da Universidade de Degli de Roma, observou que era, e abro cita, o dever de um judiciário moderno e bem informado interpretar as normas de modo que a não perjudicar o progresso científico e privar os pacientes das técnicas de tratamentos disponíveis. Ele estava convencido que, abro cita, uma resolução favorável do caso do Dr. Farina aumentaria muito a imagem do país como uma nação progressista, moderna e cientificamente orientada. Fecho cita. O Dr. Robert Rubin, da UCLA, declarou, cito, o Dr. Farina está fazendo um serviço importante para o Brasil. Ele está mantendo a comunidade internacional de medicina moderna. Era um discurso de modernidade, não? E era uma estratégia brilhante, não? Porque era dizer, envergonhar o Brasil, não? De alguma maneira. Dizer, os países modernos, qualquer país moderno faz a cirurgia. Vocês estão sendo atrasados, não? São antimodernos. O Dr. John Money, polêmico sexologista, de John Hopkins, reiterou o grande serviço de Farina que Farina fizera ao Brasil. Contudo, Money não foi tão circunspecto quando aludiu à ditadura em uma entrevista concedida a Veja, que é aqui, esta é parte da entrevista a Veja. Ele tinha viajado especificamente para São Paulo para apoiar a Farina, transformando o caso de Farina em uma história nacional. Ele caracterizou o Brasil como uma ditadura sexual, onde qualquer pessoa que ameaçasse os valores tradicionais fosse considerada dissidente e pudesse ser presa pela polícia, sometida a testes mentais e punida, arruinando sua reputação e finanças. A transexualidade não era mais sobre o liberalismo científico e sexual importado do exterior, como a direita declarava. A transexualidade tornou-se politicamente urgente para definir o Brasil moderno e democrático. Para muitos observadores nacionais e internacionais, Farina era tanto um modelo corajoso de integridade médica como um defensor dos direitos dos transexuais. Em uma declaração final, Reis e Salomé condenaram como o antiguado julgamento moral impediram a aceitação de procedimentos médicos reconhecidos há décadas pela comunidade científica internacional. O Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo absolviu Farina em novembro de 1979. Nesse mesmo ano, José Coimbra, representante de São Paulo e amigo pessoal de Farina, apresentou um projeto de lei no Congresso para permitir a remoção de órgãos e parte do corpo humano se o paciente e um conselho médico local consentiram. A direita católica e a Associação Médica do Brasil pressionou o presidente João Batista Figueiredo a vetar a lei alguns anos depois. Por quase 2 décadas após este caso, as tentativas de descriminalizar as cirurgias de redesignação sexual falharam e os brasileiros permaneceram sem acesso a esse procedimento em seu próprio país. Propostas semelhantes não foram aprovadas até 1997, quando Celso de Mello, presidente do Supremo Tribunal Federal, pediu ao Congresso que aprovasse uma lei que legalize estas cirurgias e a mudar o nome do sexo no registro civil. Em entrevista à Folha de São Paulo, Mello defendeu a nova legislação porque, e cito, é possível a reedição do caso do Farina. Então, as cirurgias não eram feitas porque a gente pensava que os médicos, os cirurgiãos pensavam que eles podiam ser condenados como Farina. Então, essa possibilidade não era real para muitos médicos, era um risco. Histórias sobre as cirurgias realizadas no Brasil abriram espaços de possibilidades para algumas pessoas trans que vivem sob a ditadura.
Esses relatos forneceram-lhes uma linguagem para explicar um desejo de outra forma inexplicável. Em 1975, um jovem psicólogo do Rio de Janeiro conheceu a Farina através de seu endocrinologista. João Neri, que se tornou um dos pacientes de Farina, mais tarde contou sua história em seu livro de memórias Erro de Pessoa, João ou Joana. Este livro é excepcional porque Neri é o único homem trans ou transexual feminino daquela época. Naquela época não se falava de homem trans como hoje, se falava de transexual feminino porque se privilegiava o sexo anatômico, biológico, não o gênero. A escrever então, o livro dele é único porque é um testemunho de um retrato de uma época, não? E porque é uma memória de suas experiências pessoais, as duas coisas. Escrito durante sua recuperação da cirurgia, Neri apresentou o livro não como uma história geral de sua vida, mas de sua sexualidade. Ou seja, ele narra das partidas interrompidas, as várias desanimadas e as vitórias parciais que ocorreram quando ele ousou a ir além do possível. Embora o subtítulo enfatize uma viagem de uma feminidade indesejada para uma masculinidade desejada, esta não era uma história de miséria, desajuste ou desordem. Então, é uma história patologizante ou de vítima. Em vez disso, é uma história que enfatizou as estratégias criativas necessárias para a transição na década de 70. Neri nasceu em 1950 em uma família de classe média do Rio de Janeiro. Por sua própria conta, quando criança desejava brinquedos e roupas de menino. Em sua adolescência, começou a lutar com um irreprimível desejo de viver como homem. Como a maioria dos transgêneros daquela geração, ele achava que era uma raridade. Cito: eu não me sentia como um homem, naquele corpo inexpressivo e pouco convincente. Eu me senti como um fenômeno sem explicação. Fecho cita. 1964 marcou um ponto de viragem pessoal e nacional. O início de sua menstruação, que ele chamava de menstruação, coincidiu com o golpe militar que forçou seu pai ao exílio. Determinado a lutar contra o impossível, Neri se juntou a uma equipe de mergulho para melhorar seu físico e desenvolver músculos. Aos 16 anos, ele havia coletado 29 medalhas, incluindo um campeonato nacional. Incapaz de reconhecer seu corpo como bom, sonhos de exploração sexual em que ele tinha um pênis enorme, levaram a uma crise. Aos 17 anos, depois de ter atingido um ponto baixo em sua vida, ele disse a si mesmo, e cito, isto é da memória, e ele está falando para si mesmo, é um pouco raro, porque ele está falando em terceira pessoa, não? Neste traço. Sua luta é contra o impossível. Torne-se um homem como você quer, você não pode. Mas você não vai se deixar morrer desta maneira. Você precisa ficar só para tirar proveito do que a ciência pode fornecer. Até aquele dia, sabe-se, tem que desfazer o monstro. Esta afirmação é notável não porque permitiu a Neri dar sentido a uma vida já vivida, mas porque é um autonarrativo que torna possível viver sua vida no presente. O que desencadenou o primeiro desejo cirúrgico de Neri foi uma viagem à Europa, onde experimentou a liberdade de expressão em sociedades mais democráticas. Navegando em uma livraria de Paris, encontrou uma revista científica com um artigo sobre cirurgias transexuais. Neri, que se viu não como uma mulher ou lésbica, imediatamente fez a operação um objetivo de vida.
De volta ao Rio, ele encontrou uma equipe de avaliação psicológica que concordou em testar se ele era elegível para a cirurgia. Depois de meses de aconselhamento, seu psicoterapeuta recusou a conceder sua aprovação. Neri viajou para São Paulo para se encontrar com Roberto Farina. Depois que Farina confirmou que podia operar transexuais femininos, Neri sentiu-se aliviado. Ele disse, abro cita, estou angustiado há meses, pensando em como poderia ir aos Estados Unidos sem saber inglês, sem dinheiro e sem entender seus regulamentos. Farina, então, arranjou uma terapêutica para fornecer uma carta de avaliação e, eventualmente, removeu o peito. A nefaloplastia, entretanto, teria que esperar. Farina tinha sido processado por lesões corporais. Então, ele continua na memória contando algumas estratégias bem criativas de que ele fez para encarar ou fazer performance de sua masculinidade, não? Por exemplo, ele pôs uma toalha envolta em uma meia, agarra a toalha envolta em uma meia e ele colocava em sua cueca, não? Então, ele se abria para fazer a performance de que ele tinha a genitália masculina, não? Então, uma maneira de usar sua imaginação para fazer sua performance de gênero, não? Para se reconhecer aí. Ele vai ter que fazer falsificar documentos em Goiás, depois de começar sua transição. Faz documentos falsos, começa um novo relacionamento com uma mulher naquele momento, trabalha de táxi, como taxista, trabalha em um lugar onde faz cimento e, eventualmente, publica suas memórias que eu já li algumas partes em 1982. Em 1984, 83, ele faz uma entrevista de costas na televisão, onde ele começa, por primeira vez, a defender os direitos trans. Uma coisa que tem um espaço de várias décadas, que ele retoma quando publica Viagem Solitária recentemente. Tá? Com a acusação da Farina, a possibilidade de ter a cirurgia realizada no Brasil diminuiu muito, mas não impediu que alguns de procurá-lo no exterior. As experiências transgressivas de Jeda Brown fornecem um exemplo que mina qualquer tentativa de estabilizar o gênero. Nascida em uma família militar de uma pequena cidade do Rio Grande do Sul, ela deixou o apertado controle de sua família para prosseguir sua transição. Depois de terminar o serviço militar, aos 19 anos, mudou-se para o Rio, juntou-se ao circuito de boates fazendo travesti, porque antes, durante a época dos anos 70, não era travesti, você fazia travesti. É diferente. Uma é uma forma de ser, outra forma de fazer. Uma identidade. Então. Fazendo travesti. E, eventualmente, conseguiu uma parte do sucesso em Les Girls. Aqui está ela em Les Girls. Ela viajou para a Argentina em 1972. Depois, foi a Paris. E com sua carreira em ascensão, eventualmente saiu para Bruxelas, onde, com a ajuda financeira do pai, passou por a cirurgia de redesignação de sexo. Em pouco tempo, ele estava trabalhando em Madrid. Na Espanha, foi coberta obsessivamente em dezenas de jornais e revistas. Seus fãs trans, ela tinha fãs trans, viam-na como uma das suas, ela é minha, ela é como eu, não? Uma porta-voz que não escondeu sua identidade e uma pessoa que poderia fornecer conselhos válidos sobre a transição. Aqui no Madrid,
E aqui está a cobertura, não, de Jeda Brown, que foi uma sensação mediática. Você se imagina Roberta Close aqui nos anos 80? É algo, uma coisa similar, mas em outro contexto, na Espanha, porque ela não podia ser quem fez aqui no Brasil. Ela teve que sair, não? Então, ela tem essa, um pouco análogo, não, ao fenômeno Close dos anos 80, mas nos anos 70 na Espanha. Tá. Eu vou brincar outro caso só para considerações de tempo, não vou brincar a conclusão. Tem outra história de uma mulher trans, Angela Maria, que é gaúcha também como você, muito legal, uma tremenda pessoa, tem uma história bem interessante, mas se você quer saber dela, pergunte depois, a gente fala depois da conversa, tá? Então, eu vou concluir agora. Ao longo desta apresentação, navegamos através da repressão militar, cirurgias secretas e imaginários de autorrealização para chegar às diferentes interpretações do regime militar brasileiro. A partir dos anos 50, as histórias de celebridades internacionais transexuais que circulavam na imprensa proporcionaram uma ocasião para refletir sobre as maravilhas da medicina. Como demonstram as lutas de Nery, Nogueira e Brown, era muito difícil para os indivíduos fazer a transição durante a ditadura. Suas histórias também são significativas em pelo menos 3 maneiras críticas. E esta é minha intervenção como historiador, não? Que eu sou historiador. Eles localizam o ímpeto da cidadania trans não em mãos de sexólogos, endocrinologistas e cirurgiões, mas também nas mãos de próprios transexuais, não? Os transexuais buscavam, não eram os médicos, os transexuais liam aquelas capas brilhantes e eles demonstravam aos médicos, isto é possível, não? Poucos médicos no Brasil queriam praticar novos procedimentos médicos, mas os transexuais buscavam ativamente tratamento. Em sua búsqueda, Nogueira, Brown, Nery, não procuravam se tornarem representantes de um novo tipo de encarnação tecnocultural. Eram seres humanos que procuravam soluções viáveis para problemas pessoais prementes. Assim, evitei investir suas histórias com peso simbólico transhistóricos. Como muitos, articulavam seus sentidos de si com a linguagem e as formas culturais disponíveis. Quando isso não era suficiente, eles criaram seus próprios códigos visuais, auditivos e tácteis para viver uma vida mais vivível. Às vezes, isso exigia conjurar fantasias que excediam os limites do possível para buscar sua própria sobrevivência. Uma segunda maneira que estas vidas complicam a nossa compreensão histórica é que eles nos permitem arrastrar as continuidades entre os anos da ditadura e a pós-ditadura. O trabalho de Farina, antes e depois da ditadura, perturba explicações prevalecentes que consideram a Constituição de 1988 como um evento radicalmente transformador que ajudou a tornar as terapias de transição em um direito universal. Os discursos médicos jurídicos da transexualidade, inaugurados durante a ditadura, lançaram as bases para a decriminalização da cirurgia de readequação sexual.